tava com saudades. E hoje tá do jeito que ela adora, com o segundo melhor alimento do mundo. É isso, doutora Gisela Savioli. Exatamente. Bem-vinda mais uma vez. Prazer enorme tê-la aqui. Novamente por poder estar aqui com esse público lindo que você tem. Aliás, o Insta bomba, né? Depois que eu venho aqui. Não, é muito legal, né? Porque eles Muito. perguntam depois diretamente pra você, fica uma troca de informações. E isso é o mais importante. A gente estava há pouco na maquiagem, e eu até vou iniciar nossa pauta comentando isso. E a Simone, querida, que trabalha aqui com a gente, Simone falou: peraí, vocês vão falar que o ovo é o segundo melhor. O ovo? Pode segundo comer. melhor. Mas pode comer ovo assim? Mas o ovo não era vilão? Para tudo. Como é que você quer iniciar esse papo? Bom, primeiro explicar por que ele foi vilão. Aham. Na verdade, nos anos 60, que começaram as grandes publicações falando das doenças cardiovasculares. E aí ficou muito claro que a alimentação estava envolvida. Tá. Mas aí o pessoal estava muito assim, ovo, colesterol. Colesterol aumentado, Por causa do ovo? problema de doença cardiovascular, que é até hoje o que mais mata no planeta. Aham. Então começou a falar aquela coisa, sabe, dominó de duas, como é que é, quebra-cabeça de duas peças? Sim. Ovo, colesterol, colesterol, ovo? Sim, só se falava nisso. Só falava nisso. Aí depois o que aconteceu? Os estudos mostraram que justamente foi se pesquisando mais sobre a doença cardiovascular, né, por conta disso, e descobriu-se o seguinte, que só 30% do colesterol que você ingere interfere no seu colesterol. Gente, colesterol é tão importante. Porque a gente precisa do colesterol também. Pensa, a gente precisa de colesterol, que se você não comer nada de colesterol, seu fígado produz. Então, quem tem colesterol geralmente elevado e que precisa, sim, tomar medicação, é o genético, que dificilmente... Então, o Rock, normalmente, ele faz assim, manda o paciente para mim. A gente faz uma abordagem de 3 meses. Tá. Não conseguiu entrar no nível que queria, de fato, aí é o genético, não tem o que fazer. Tá. E aí, colocaram o coitadinho do ovo na berlinda. E junto com ele a manteiga naquela época, né? Por isso que ficou ovo e manteiga, vilões. Vilões. Aí vieram com aquela margarina horrorosa que não vem ao caso. Que Bom, é uma pauta legal pra gente comentar também, porque todo mundo pergunta margarina ou manteiga, margarina ou manteiga. E a margarina é tudo transformado, né? A manteiga que é o natural, obviamente. Exatamente. Que não é pra comer muito, né, doutora? Não, Mas... não. Tudo, aliás, tudo tem que ter critério, né? Mas aí o que aconteceu? Então começou-se a observar que o colesterol do ovo não era ele que aumentava o colesterol nosso, né, sanguíneo. Então fizeram uns trabalhos muito interessantes com pessoas comendo um ovo todos os dias durante 12 semanas. E viram que não aumentava perfil lipídico e ainda melhorava o perfil do HDL, que é o bom colesterol. Entendi. Já fiquei contente. Depois, mais artigos mostrando que até 2 ovos por dia não aumentava perfil lipídico. Olha então, só. e melhorava um monte de outras coisas. Inclusive, gente, eu falei que eu fiz um louvor ao ovo aqui no livro Alimente Bem Suas Emoções. Aqui na página 64, olha só, gente. Olha quanto nutriente tem aqui estão 2 ovos perfazendo 100 gramas, né? Tá. Tem tudo. Tudo isso que tá aqui... Tem um ovo Está só. em um ovo. Você só não tem um nutriente no ovo. Qual Vitamina C. Vitamina C. Por isso que quando você come ovos, tem que ingerir junto alguma coisa com vitamina C, que não precisa ser só laranja, limão, mexerica, polca. Gente, acerola tem, pimentão tem um monte de alimento, caju, Ameixa tem? Todos os alimentos têm vitamina C, tá? Então, um pouquinho já contempla. Então, graças a Deus, caiu-se por terra. Porque, inclusive, o que nós vimos? Que o ovo que contém colina é importantíssimo para o desenvolvimento cerebral. Inclusive, falando até de neném que nasceu, nós temos estudos mostrando que a mulher gestante, ela tem que comer ovos. Olha que porque legal. senão, na hora da formação de toda a parte neurológica da criança, é claro que vai ser contemplado a prioridade, vai ser o bebê, entende? Mas aí, o que acontece? Tem estudos mostrando que tem diminuição de depressão pós-parto em mulheres que fizeram o uso de ovos durante a gestação. Olha que legal. Gente, ovo é tudo de bom. Então, nós temos assim que quebrar esse paradigma. Comer ovos, eu peço para o meu paciente comer ovos todos os dias. Pelo menos um Pelo ovo. menos um. Ai, meu tá ainda cismado? Tudo bem, pelo menos um.
E aí você pode colocar nas preparações ou comer, e aí a gente vai ter, assim, com que se distrair aqui com essa mesa. Tem um monte de coisa. Não, e nós vamos falar de cada um deles. Claro. Agora, uma pergunta importante, já que a gente está tocando nesse assunto do colesterol. Quando a gente está falando do ovo, que tem aí gordura animal, o frango tem gordura animal, a carne tem gordura animal, o peixe tem gordura animal, tá. Quando a gente compara com outras fontes de proteína, outras fontes nos dão menos, digamos, benefícios, porque o ovo, você mostrou no livro, que tem muito mais, mas esse lance do colesterol não é muito parecido? Se você come uma carne vermelha, se você come o ovo, tem colesterol nos dois. E sabe aonde tem um colesterol absurdo? Frutos do mar. Ah, é verdade, o camarão é campeão, né? Exato. Então, gente, nós temos que um pouco parar essa mentalidade de fatfobia, fobia pelas gorduras. Hoje a gente está vendo, inclusive nos cursos que eu faço nos Estados Unidos, o meu professor de neurologia, ele fala da dieta rica em boas gorduras, uma delas... Porque o ovo não tem só uma gordura importante, tem várias, tem colina. E, gente, esse amarelinho da gema... Era o que eu ia te perguntar. Significa luteína e zeaxantina. O que é isso? São dois nutrientes importantíssimos para você alimentar a sua mácula dentro do olho. Entendi. E a maior causa de cegueira no Brasil depois dos 50 anos é a degeneração macular. E você pode estar fazendo uso... A vida inteira. A vida inteira. Entendi. Então... Diretora, a gente tem fotinhos aqui de ovos lindas, não tem? Vamos ver? Tem umas lindas. Mas vamos colocar uma pergunta na tela? Vamos. Várias. Tá bombando. O negócio tá bombando. Passa depois no Insta que eu respondo. Fernanda, sempre... Como é que é? Sempre Diet Light. Ah lá, um beijo pra você. Comer ovo todos os dias, então, pode elevar o colesterol? Vamos colocar mais uma, porque essa doutora já respondeu que foi comprovado com estudos que não, né, doutora? Exato. Foi comprovado. Até 2 ovos por dia não aumenta o mau colesterol e ainda por cima aumenta o bom colesterol. Ou seja, o HDL. Show. É tudo de bom. Sarinha, beijo pra você. Existem, então, vários tipos de ovos. Qual o melhor para o consumo? Eu adoro caipira. Isso realmente faz diferença nos nutrientes do alimento? Faz, porque o ovo caipira é daquela galinha que está solta e cisca. E o fato dela ciscar, quando ela cisca minhoquinha, mas ela cisca um pouco da terra também. E a terra tem nutrientes interessantes na composição desse ovo. É muito interessante. Então, realmente, se puder fazer uso do ovo caipira, é muito interessante. É bem bacana. Muito. Só que, é isso que eu ia te perguntar, a geminha do ovo caipira, ela é diferente. Aliás, vamos colocar já uma foto, tem uma foto linda do ovo, porque quando a gente olha por fora, eles têm cor diferente. Depende da galinha, né? Olha lá, olha que coisa mais linda. Exatamente. A geminha caipira, ela é mais escura. Por conta de mais nutrientes, de mais luteína, de mais carotenoides, que é isso que faz toda a composição da alimentação daquela galinha. Então, por isso que é muito interessante o ovo caipira. Porque ele vai estar com essa carinha, assim, com essa gema bem... Com essa gema bem coradinha, linda, maravilhosa. E o ovinho de codorna, doutora Gisela? Uma gracinha. Tá o diretor está perguntando se é realmente afrodisíaco. Você tem algo a dizer sobre isso? Olha, esse negócio de afrodisíaco é o seguinte, é um contexto global na sua saúde, não é uma coisinha assim pontual, tá? Entendi. Tem que estar tudo bem. Aliás, eu já comentei que 2 anos antes dos homens começarem a aparecer com doença cardiovascular, eles começam a ter disfunção peniana. Você já comentou mesmo. Então é importante. Quer dizer, quando tiver assim, em vez de ir atrás de um remedinho, vai no cardiologista que ele pode ajudar bastante a, enfim, né, a diminuir essa parte. Mas o ovo também ajuda bastante. Não, o ovo é bárbaro, gente. O ovo, tem que comer ovo todo dia. Ovo é bom para inteligência. Bom, mas enfim, deixa eu contar uma coisa. Pega um ovinho daquele. Aqui? Isso, de galinha, vou tirar isso daqui. A gente já vai mostrar os tipos. Ó, de galinha equivale em peso, pode pôr aqui. Vocês têm como olhar aqui? Tem. Ou então você quer pôr na sua mão e a gente compara? Então, gente, é o seguinte, pronto. Em termos de peso, um ovo de galinha equivale a 5 ovinhos de codorna, tá? Porém, em termos de colesterol, um ovo de galinha equivale a 3
de codorna. O ovo de codorna tem mais colesterol. Então, se a pessoa é assim, ai meu Deus, porque o ovo tem colesterol, mas ai, vou comer com consciência pesada, simples. Come esse. Não, pode comer os dois, eu digo, mas nessa proporção, porque as pessoas não sabem quanto de ovo de codorna equivale a um ovo, entendeu? Então, em termos de peso, é assim, um ovo equivale a 5 de codorna. Por exemplo, em de calorias também. A mesma coisa, é muito parecido. Valor nutricional. Só que, em comparação, você tem 40% a mais de colesterol no ovo de codorna do que no ovo de galinha. Entendi. Então, se você estiver preocupado em comer o seu ovo de codorna, mas não exagerar no colesterol, porque eu ainda sou aquela pessoa que tenho medo, coma 3 no lanchinho. Porque, gente, isso daqui, num potinho, com um descascadinho já até... E um salzinho e um palitinho que já fica ali dentro, como lanche, é tudo de bom. Por quê? Porque o lanche à tarde de ovinho, assim, né, ovinho cozido... Aprendi com você. Quando você come, a gordura boa do ovo, quando chega no intestino, faz o seu intestino produzir hormônios que, quando caem na corrente sanguínea, vão ao seu cérebro e te dão saciedade. E aí você não avança no jantar. Come menos. E mesmo porque você vê que geralmente eles falam nas pesquisas, deram vários tipos de café da manhã para homens. E o que comeu ovo ficou com mais saciedade. Também por isso, mas o meu horário favorito do ovo é à tarde como lanchinho. E a gente pode levar o de codorna igual você ensinou com o ovo de galinha? Sim. Cozinhou, deixa na casca e só tira quando for comer. Exato. Isso é muito bom como ideia de lanchinho para criança que vai em acampamento. Você tem, assim, até 12 horas não tem histórico de contaminação. Outro dia até estava falando com o professor Enio Alves da Silva, que é o mais entendido dessas coisas de contaminação, e ele chegou e disse que pode até ficar mais tempo, viu? Tipo um dia, pode. dentro da casquinha. 24 horas. Olha que legal, E tenha sempre ovo cozido na geladeira. Eu acho assim, sabe, deu aquela fominha, pega o ovo, atacou. Um salzinho, um azeitezinho, ai, divino, uma pimentinha. Tudo tá vendo? O Enéas falou que faz isso. Vamos colocar mais uma perguntinha, que tem muito tipo aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar deles também, olha lá. Meus filhos não comem Cris, ovo. Ai que linda, sorrisão. Cris, um beijo pra você. Meus filhos não comem ovos, frito, cozido ou omelete. Quando ofereço bolo como é que é? Não, ele oferece o bolo. Quando eu ofereço bolo, eles comem super bem. Os ovos contidos no bolo têm o mesmo valor nutricional? Perguntinha danada e boa. Gostei dessa pergunta. E aí? O que acontece com essa história? E aí, que é por isso que se considera também sempre, vamos supor, 2 ovos por dia, tem que considerar também os que estão embutidos nas preparações. Claro que sim. Então, você pode sim disfarçar o ovo de diversas maneiras. Como, por exemplo, você pode colocar numa panqueca, você pode, agora a gente tem visto até no Instagram, uns cupcakes, né, que estão fazendo com legumezinhos e batendo como se fosse um ovo e fazendo omeletezinhas dentro do cupcake. De repente, o seu filho gosta, isso é uma boa dica. Você fala que é um cupcake. Exatamente. E é feito com ovo. Então, nesse caso, ele tá ingerindo. Está, mas precisa contemplar mais alimentos aonde ele esteja presente, né? Até porque o bolinho vai com açúcar, vai com a farinha branca do bolinho. Quer falar dessa parte? O interessante sempre é tentar, por exemplo, você acrescentar bastante fibras, tá? Para diminuir o índice glicêmico desse bolo. Coloca a biomassa de banana verde no bolo, que é uma boa, tá? Mas um crepezinho eu acho bem interessante, porque não vai tanta farinha. Você pode trocar também pela farinha de arroz, que fica certinho, viu? Eu faço lá em casa. E você coloca uns recheios bacanas. E lembrar que uma fatia de bolo, quantos ovos você pôs naquele bolo para contemplar um ovo no consumo, tá? É verdade. Então tem que dar uma olhada nisso. Muito bom. Agora, minha pergunta é a seguinte. Primeiro, a gente tem aqui uma experiência muito legal. Queria que você contasse. Aquele lance para descobrir se o ovo tá estragado ou tá bom. Isso aqui funciona mesmo? Funciona. Olha que legal. Deixa eu aproximar os dois aqui, ó. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês. Como lá em casa, ovo vai embora numa velocidade absurda... Você nem faz mais? Nem faço mais. Nem faço mais. Comprar de uma marca de confiança também ajuda. Ai,
Nem fale. Isso é fundamental tudo. Eu digo, gaste dinheiro no supermercado, não gaste na farmácia. Verdade. Você já decorou. Já sei tudo. Então, quando o ovo afunda, tudo de bom. Quando o ovo boia, complicado. Outra coisa, não lave os ovos antes de colocar na geladeira. Ah, é? O que acontece? Você está tirando a proteção, está expondo, está umedecendo e está agregando fatores de bactérias ali naquela casca. Entendi. É complicado. Lave sim antes de você quebrar o ovo. Tudo bem. Tá. Mas não guarde isso. Quanto a guardar na porta da geladeira, eu já fiz essa pergunta para o professor Enio e ele fez estudos mostrando que se precisaria bater a porta da geladeira com uma força fenomenal para rachar. Ah, detalhe, ovo rachado não usa. Não, joga fora também. Joga fora. Diz que nem embalagem metálica, como é que chama? Tudo que vai enlatado. Ah, se tiver na lata. Se a lata está amassada, descarta. Tá. Então, guardar na geladeira, na porta, não tem problema. Não tem problema. Apesar que hoje as geladeiras estão vindo com um recipiente para você guardar ovo e você põe dentro. Que né? também é bem legal. Tá? Essa é a maneira de Essa é a maneira que eu fato. até gosto mais. Mas, gente, vocês vão ver que uma dúzia de ovos, se vocês são em 3, cada um come 2 ovos, vai rapidinho. 2 dias foi embora. É verdade, não então, estraga. Não estraga. Deixa eu te fazer uma pergunta. Dá uma olhada na mesa, o que Sandrinha linda preparou pra gente hoje. Aqui tem aquele ovinho mole, né? Não, ovinho frito de gema mole. Ah, ovinho frito de gema mole. Aí aqui tem tipo o mexidinho, ali tem o melhor. Qual é o melhor? Tem uma melhor maneira de consumir esse ovo ou não? Eu particularmente gosto muito do ovo cozido, porque o cozido já está com a gema dura. A legislação pede para não consumir ovos com gema mole por causa da salmonela. Ah, entendi. Então a gente entra em outra questão. Entra na legislação. O que você faz na sua casa? Mas eu gosto de ovo molinho. Então, mas publicamente, num restaurante, você não vai encontrar dessa forma. Outra coisa que eu gosto, ele tá sequinho, ele não tem nenhuma gordura. Zero gordura. É zero, então é a melhor. Conserva melhor na geladeira, você transporta de uma maneira super bárbara, é uma delícia, porque aqui você precisa do quê? Você precisa de uma frigideira, você precisa então vai botar óleo nisso, vai botar óleo, apesar que você pode usar uma frigideira antiaderente, mas mesmo assim, você precisa de um utensílio. O pochê, a mesma coisa. O cozido, você já cozinha, eu já faço assim, eu pego... Isso também é uma maneira, gente, de até dar uma olhada se você, digamos, não come tanto ovo com tanta frequência, mas mesmo assim eu chego do supermercado, eu já cozinho pelo menos uma dúzia e deixo, porque o Roque é um consumidor de ovo e ele é cardiologista. Então, doutor Vitor Sorrentino. Ah, o Vitor. Quem você gosta muito, eu sei, que foi entrevistar, contou pra gente na entrevista que comia 5 a 6 ovos dia. Inteiros, não é só clara, não é só clara. Conta um pouco dessa parte da clara. O que tem na clara e o que tem na gema, doutora? E na casca, porque a casca também tem coisa importante, não tem? Isso. Só que a casca a gente não come, mas existem pessoas que utilizam a casca até para fazer um preparado para aumentar o cálcio e colocam na multimistura, essa coisa toda. Tem farinha de casca, né? Tem, mas isso aí é bem para pessoas com uma condição em que você precisa de um excesso a mais de cálcio que você não está conseguindo na alimentação. Perfeito. Gente, por que eu sou contra tirar a gema e só usar a clara? Diga. Isso também começou por causa desse assunto de que a gema é que tinha colesterol. Agora, gente, Deus faz tudo perfeito. O alimento completo, de onde vai sair o pintinho, e que é o melhor alimento do mundo, em segundo lugar, o primeiro é leite materno, é o ovo inteiro. Então, não despreze, pelo amor de Deus. Vamos supor, você vai fazer um merengue, pega a gema e faz uma maionese, entendeu? Esse estilo, não despreze e procure comer mais ou menos relativamente juntos. Dá pra fazer uma maionese saudável, doutora? Oh, mas lógico. Como é que a gente faz uma maionese saudável? Ué, usar azeite de oliva com a geminha. E a gema, acabou. E bate. Uma ervinha, tá? Uma delícia. Que delícia. Não, gente, aí, ó. E quem faz maionese em casa nunca mais compra maionese em lugar nenhum. Porque é outro paladar. É Olha muito que legal, bom. Dá pra fazer então. É. Eu não preciso exagerar tanto nessa condição de gordura. Não. Pra gente fechar, a omeletezinha paixão nacional. Nossa. Delícia. O que a gente pode pôr no omelete? Aliás, qual que é a sua dica de omelete? A minha dica de omelete é fazer o ovo com
A massa da tapioca. Então, eu faço a crepioca. Ah, e você joga a tapioca no ovo. 2 colheres, bato e faço um crepezinho. Pode ser café da manhã. É café da manhã. Que ideia ótima. E também no cupcake eu faço a mesma coisa. Eu faço essa receita do ovo batidinho com a massa da tapioca, vamos dizer assim, a farinha, né, a goma, e daí eu coloco vários legumezinhos, aí vai da ideia de cada um, do que gosta, mas variedade, isso é o mais importante. E a gente podendo comer 2 ovos por dia, que não vai aumentar o colesterol, estudos já mostraram, a doutora Gisela contou, e dizendo que o ovo é o 2º melhor alimento do mundo, que daqui a pouco a gente vai colocar aqui, ó, 2º melhor alimento do mundo. Podemos fazer uma omelete com 2 ovos. Por favor. Muita cebola. Muita. Muito espinafre, alhozinho. Exato. E nos Estados Unidos eles deu fome. Porque você sabe que no Instituto de Medicina Funcional eles dão receitas também, né? E uma das coisas que eles fazem é bater o ovo, daí eles colocam no fundo, por exemplo, um espinafre, alguma coisa, cobrem com essa omelete e levam no forno. Olha que delícia! Aí você tem que ter uma frigideira cujo cabo seja de metal. Pra poder tirar. É muito diferente o paladar dela frita, da omelete frita, dela no forno. Dela no forno. Muito bom. Doutora Gisela, parabéns. Você é demais. Ó, gente, não tem mais desculpa. Você não comer um ovo hoje, você vai se arrepender. Evaí, vem cá, fofo. Ixi. Desde que começou com esse ovinho pequenininho aqui, que é o ovo frito, que o ovo frito é melhor a gente sempre, né? Você falou, né? O lance da gordura. Não, e se frita no óleo de coco. Ah, bota óleo de coco. Nossa, vai ficar bom, hein? Muito. Esse delicioso. É seu, fofo. Eu jamais esqueceria de você. Você tá olhando pra esses 2 zoião, né? É o zoião. 2 zoiudos no prato, Pronto, né? Esse é seu. Tá bom? Obrigado. Aí. Gente, o Evair é tão fofo. Ontem ele trouxe pra mim própolis natural. Me deu, depois que acabou o programa, melhorei muito, graças a você. Muito obrigada, meu querido. Agora, meninos, o resto é de vocês. Ataquem a omelete, ovinho de codorna. Doutora, também fique à vontade. Obrigada. Eu já vou comer o meu ovinho. Eu já comi minha metadinha, tudo de bom. Ótimo. Tô ótima pra continuar o programa. Agora, quem entrar em contato com a doutora Gisela Savioli, ela tem um site novo que você tem que acessar. Tá bárbaro. E eu amei o nome, clinicasavioli.com.br, www.clinicasavioli.com.br, telefone 3062-4822, 3062-4822 e ainda o seu Insta. O Insta, @Gisela Savioli. E o bom é que nesse site eu tô colocando as receitas, as palestras que eu vou fazer estão lá, tudo bonitinho. E ó, neste livro aqui, que é o meu preferido, eu gosto de todos os seus, mas esse aqui é seu preferido. Alimente Bem Suas Emoções, tem a tabela com tudo e muitas outras informações. Isso aqui é uma bíblia. É Bíblia da Saúde. Eu amo. Tem que ter e tem que ler. Obrigada mais uma vez. Posso só falar uma coisa? Lógico. Cuidado que às vezes a proteína, que é a clara do ovo, pode ser um pouco alergênica para a criança. Por isso que criança só entra com ovo a partir dos 2 anos. Tá esquecendo de falar isso. Porque tem que ter um certo cuidado. Mas depois dos 2 anos, tranquilo. Então, tudo bem. Você vai introduzindo. Mas a gente vai fazer um programa depois sobre alergia alimentar e a gente pode abordar isso, que eu acho que tem uns alimentos bem bacanas para a gente falar. Inclusive aqueles que você já contou, os cítricos. Isso. Vai contar tudo. Obrigada mais uma vez. Obrigada, amor. Adoro você. Parabéns. Que também. aula, hein? Coma o ovo. 2º melhor alimento do mundo.